estou feliz por estar aqui, estive aqui no dia da inauguração e depois recebi o convite do irmão para estar aqui. Sempre que fomos convidados, sempre que tivemos também uma oportunidade de estar com o irmão, porque para nós vai desenvolver mais um trabalho do Senhor está vindo e falando. Isso é para a glória do nome de Jesus. Já começa a festa, pedidos de uma abra com Bíblia, o livro do profeta Jeremias. Ele contou graças a Deus, no capítulo 18. Meus queridos irmãos, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é santo. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Eu me sinto feliz, porque se há uma coisa que eu muito amo, irmão, é ver a igreja nova se convertida. É uma coisa que eu gosto de me convertir na igreja. E para a minha alegria, eu posso contemplar aqui o Cristo, hoje, esse jovem bonito que está, ele tem uma semana que está na luta. Uma semana que ele decidiu, optou em andar com Jesus. E eu disse a ele, eu estou pensando de domingo para pregar, eu gostaria que você fosse comigo. E ele disse, não, vamos ir, pastor. Ele esteve na igreja sábado passado, domingo, ontem, está aqui hoje, e eu vou adorar os irmãos em favor dele, para que ele permaneça na presença de Deus, um jovem ainda de 17 anos, né? E se hoje, irmãos, a juventude permanecerem na presença de Deus. Nós, como pastores, o nosso desejo é que tenha criança na igreja, adolescente, jovem, e o jovem se torne adulto na igreja, obreiro, e esteja sempre na casa do Senhor. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Então a igreja ela deve sempre orar pela juventude da igreja. Sempre nas suas orações, ora pela mocidade, ore pela juventude na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, Jeremias 18, nós vamos ler desde o primeiro versículo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Com o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou-o a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos em fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Toma assento, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos que quando Deus me dá essa palavra, foi na quinta-feira à noite, eu estava na igreja de oração e nós, como pastores, temos algumas experiências com Deus diferentes. Irmão, eu sei, já vai começar a trilhar o caminho dessas experiências, né, pastor? Meus irmãos, eu comprei joelhos e ele estava bastante angustiado. E eu orava a Deus e apresentava algumas situações da igreja. E eu disse para Deus: Deus, olha essa situação. Deus, olha essa causa. Deus, olha essa perseguição. Deus, olha este levante. Ah, Deus, eu sou teu servo, tu sabes que eu tenho que dedicar minha vida a servir ao Senhor. Deus, tem misericórdia. E Deus falou fortemente comigo naquela hora e disse assim para mim: por que você está preocupado excessivamente? Por que você está agora no meu coração tão apertado dessa forma? Não sou eu, por acaso,
dono do meu barco. E comecei, irmãos, a citar nomes. E aí disse: Deus, toma esse barro, toma mais esse barro, toma esse outro barro, toma mais esse. E meu coração encheu-se de alegria. E Deus falou comigo assim: deixa comigo, porque eu sei trabalhar. Meus queridos irmãos, o nosso Deus, Ele não é um Deus alheio à nossa vida, ao nosso cotidiano. Ele é um Deus presente na nossa vida. Ele é um Deus que está ao nosso lado todos os momentos. Este é o nosso Deus. Nós somos o barro, mas Ele é o oleiro. É Ele quem é o oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, quando me dar essa palavra, eu comecei a falar com Deus, a escrever algumas coisas. A mensagem que quero eu pregar aqui nessa noite é o tema: o vaso e o oleiro. Fique com teus ouvidos atentos, bem apercebidos, porque Deus, Ele tem uma palavra para falar conosco nessa noite. No capítulo 18, versículo 4, o Senhor diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-lhe outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos. Do oleiro em fazer. Meus queridos irmãos, o profeta Jeremias, a sua história, todos leitores da Bíblia sabem e conhecem muito bem como este jovem, na presença de Deus, tivera um ministério muito relevante diante do Senhor nosso Deus. Jeremias, o significado do seu nome, existe aí algumas divergências. Alguns dizem que o significado do nome de Jeremias é suprir Deus. Outros dizem que o significado do nome de Jeremias é Jeová exalta. Bom, isso também não tem muita importância. Mas, meus irmãos, o profeta Jeremias, ele nasceu no ano 650 a.C. Ele nasceu num lugarejo chamado Anatote, cerca de 7 quilômetros a nordeste de Jerusalém. E ele descendia de uma família sacerdotal, como está lá em Jeremias 1:1, ele era de uma descendência de sacerdotes, mas a sua atividade profética começou no 13º ano do reinado de Josias, que aconteceu em 627 da era antes de Cristo. Jeremias era um jovem, irmãos, que tinha aproximadamente 20 a 23 anos, porque ele nasceu em 650 e iniciou o ministério profético em 627, que daria aí uma idade de 23 anos de idade. Mas o que tem a ver isso para nós? Eu quero dizer, meus queridos irmãos, que não existe idade para ser um profeta de Deus. Não existe idade para ser profeta de Deus. Eu já ouvi profecias pela boca de criança. Eu já ouvi pessoas idosas falarem em nome do Senhor. Porque não existe idade para ser um profeta de Deus. Todos, quando quiserem se posicionar diante de Deus e se colocar à disposição dele para fazer a sua obra, ele acolhe e ele usa, porque ele quer usar. Somos nós, meus irmãos, que estamos aqui na casa do Senhor, que somos boca de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, as mãos dele tocou as pessoas, suas palavras tocou as pessoas.